ele teve uma prorrogação que foi para 2019, depois ele prorrogou por mais 2 anos para 2021. Eu, Mônica, estou ciente de que se eu não for chamada no período, o concurso caduca, por mais que eu tenha escolhido vaga. E isso é uma coisa que eu não posso mudar. Está no edital. Não fui eu que inventei. Então, ontem eu tive um sério problema com uma pessoa que me ligou, que me ofendeu por essa questão de falar que eu não sou parceira, que eu acabei com um sonho de 200 pessoas. Eu não estava nem sabendo que eu participava de um grupo onde tinha 200 pessoas. E deixar claro, eu fui me vacinar apenas. O meu intuito era salvar vidas. E falaram que eu não sou oportunista. Porque falaram para mim, por que você não chamou o governador no canto e conversou? Não era o momento, Datena. Acho que para tudo tem um momento. Se eu fizesse isso, naquele momento, caracterizaria que eu estava sendo oportunista. E eu estava vendo só o meu lado, porque eu não sabia nem que tem 200 pessoas esperando para ser chamada. Então, assim, ontem foi muito desgastante essa questão, entendeu? Porque falaram que eu não brigo pela enfermagem, porque as pessoas... Eu acabei com o sonho dessas pessoas. Em hipótese alguma, por quê? Eu estou no mesmo barco. A diferença é que quando me chamaram para escolher vaga, no contrato de emergência, eu fui escolher. Os demais não escolheram, eu não sei por quê, porque eu não tenho nenhum contato dessas pessoas. Então, eu já recebi vários áudios aqui das pessoas falando que eu podia ter aproveitado a situação, mas eu deixo claro, eu não sou oportunista. E o meu tempo no Emílio Ribas já está marcado. É 1 ano, está em contrato, e isso não vai mudar. Então, é assim, e não vou ficar desempregada, porque eu tenho outro emprego. A gente vai fazer a denúncia aqui desses enfermeiros que estão pé da vida, porque são contratados em caráter emergencial e a qualquer momento podem ser mandados embora. Esse é o grande detalhe. Amanhã a gente vai ver a denúncia com o Agostinho Teixeira e como é que ele vai colocar essa denúncia aí. Nós vamos esclarecer os fatos. Mas ela foi lá, cumpriu o papel dela, a Mônica, e fez muito bem, tomou lá a injeção. Ela foi chamada, porque foi escolhida para tomar a injeção, foi lá, tomou a injeção e tudo bem. Agora, tem gente que critica tudo, tem esse detalhe também. Né? Olha, um casal é amarrado por ladrões de carga dentro de um container. Eles foram ameaçados de morte o tempo todo. Apareceu uma imagem ali do Corpo de Bombeiros, é o resgate do gato. É o resgate do gato. Porque o Corpo de Bombeiros vai resgatar um gatinho que está ali em cima daquela árvore. Daqui a pouco nós vamos ver o gato sendo salvo pelo Corpo de Bombeiros ali. O gato, você pensa que é fácil salvar gato? Ele arranha você, é um fuzuê. Depois nós vamos ver o gato sendo salvo. Olha lá o gatinho, ó. Olha lá, é branco e preto, ó. Eles vão salvar já já. O Marcelo Moreira, o casal estava onde quando ele foi resgatado nesse roubo de carga? E parece que foi agora há pouco. Imagina o sufoco, o desespero do casal dentro do container aí, ou sei lá, do caminhão. Foram resgatados pela polícia agora há pouco. Foi agora há pouco, não foi, Marcelo? Agora há pouco, Datena, o casal passou 3 horas no cativeiro, um container, dentro de uma comunidade ali na Zona Norte. Você conhece bem, em frente ao DEIC, a comunidade Zaquinak. Eles foram sequestrados onde pegava fogo todo dia lá, não é isso? Onde pegava fogo todo dia com a ali. PM, perto de onde era o Carandiru ali. Vamos ver então, o casal deve ter passado um sufoco terrível. Vamos ver a própria reportagem do brilhante Marcelo Moreira aqui na tela do Brasil, gente. Latino 10 da TV, põe na tela para você. Me ajuda aí, ô Latinão. Esse casal acaba de ser libertado de um cativeiro. Marido e mulher começavam as entregas a bordo de um caminhão quando foram abordados por 3 homens armados que estavam a bordo de um carro prata. As vítimas foram levadas até o cativeiro, um container abandonado nos fundos deste conjunto habitacional na Avenida Zaquinak, zona norte de São Paulo. Enquanto a quadrilha escondia a carga, o casal permanecia refém, amarrado e amordaçado, sob a mira de armas e ameaças.
Eles ameaçavam com que ia cortar dedo, que ia cortar o braço, que ia enforcar, que eles tinham o tempo todo do mundo para ficar com a gente. Datena, além de entregar as chaves do caminhão, motorista foi obrigado a passar os cartões e senhas para o bando, que além de roubar a carga, também fez transferências e saques bancários. Ameaçaram a gente, né, psicologicamente, e quando eles erravam a senha, teve um deles que chegou a me dar um murro na cabeça. Morador do conjunto habitacional da ZACNAC, que fica bem em frente ao DEIC, Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil Paulista, percebeu o sequestro e chamou a PM. As duas vítimas, que já passavam mal dentro do container, foram socorridas em estado de choque. A mulher, que sofre de asma, estava sem ar. Foi um momento de terror. Minha esposa ali também usa aqueles aparelhos, né, que ela tem asma, passando mal dentro de um container ali dentro do Singapura ali dentro, né? Aquele calor abafado ali. O caminhão foi recuperado junto com parte da carga. Ao perceber a aproximação da PM, a quadrilha conseguiu fugir. Mas alguns integrantes do bando já são velhos conhecidos da polícia e devem ser presos em breve. Olha, o Neto Cavalcante já está à nossa disposição. O Neto fez um relato terrível do que está acontecendo em Manaus. E com um detalhe, hein? O que acontece em Manaus hoje já está quase que acontecendo no Rio de Janeiro e deve acontecer no Brasil inteiro. A gente só tem 6 milhões de doses de vacina Coronavac para distribuir em caráter emergencial. Isso é muito pouco, obviamente que é ínfimo para 210 milhões de habitantes. O Butantan já requisitou mais 5 milhões, 4 milhões e 800 mil vacinas. Isso para o Brasil é quase nada. E quando acabar a vacina, daqui a pouco tem uma entrevista com o Ciro Gomes, que ele desce o cacete em todo mundo. O Ciro Gomes desce o cacete na classe política, desce o cacete no Pazuello, no Dória, no Bolsonaro, em todo mundo. É uma porrada atrás da outra, que o Ciro é uma metralhadora giratória. E ele disse bem, você iniciar uma campanha emergencial no Brasil, com o número de doses de vacinas que nós temos, é no máximo aí 11 milhões de doses para 210 milhões de habitantes. Daqui a pouco o cara que acha que começou mesmo a vacinação vai falar, e aí, cadê o resto das vacinas? Onde é que estão as vacinas? Em Manaus, no sábado, o Neto fez um relato eu não sei se fizeram uma suíte, se resumiram, o relato que o Neto fez, que eu falei, olha, atrás de cada cilindro desse tem uma história, e as pessoas foram falando. Eu não sei se reeditaram isso, se não reeditaram, deviam reeditar, porque as pessoas contavam história de desespero, foi desespero. Hoje tem uma imagem, tem imagem aí na sua mão, o Flávio, hein, Latino? Já tem imagem? Se tem imagem na mão do Flávio, não, eu queria saber se já tem imagem. Tem imagem? Então põe na tela grande a imagem. Põe na tela grande, olha. A imagem de um rapaz, eu não sabia que era a imagem parada. Aí. Eu quero atender ele aqui. Eu não quero atender meu pai, ó. Ele tá morrendo aqui, eu preciso de socorro, não quero atender ele. Ele aqui na rua. Não quero atender ele, não quero atender. Tem que gravar mesmo, tem que gravar. Grava aqui. Não quero atender meu pai, tô morrendo aqui na frente de todo mundo. Volta pra mim aqui. Essa é uma cena de um rapaz, parece que ele, a irmã dele e o pai, numa maca, morrendo sufocado na frente do hospital. E morreu mesmo, porque a porta do hospital estava fechada e não podia ser atendido. Eu vou pedir para o Neto me dizer onde é que aconteceu isso e se o rapaz morreu mesmo. Mas acompanhe você o desespero. Vamos botar de novo no ponto e veja o desespero que nós temos lá em Manaus e o sujeito chegar na porta do hospital, pedir, pode botar no ponto com calma, viu, Latino e Flávio. Podem colocar no ponto. Ele falou assim, meu pai vai morrer e depois acho que o pai morreu mesmo. Então põe desde o começo e, Maestro Fidel, aumenta o áudio, o máximo que você puder aumentar o áudio do rapaz pedindo pelo pai dele, que estava morrendo sufocado e acho que morreu mesmo. Põe na tela grande, por gentileza. Eu tô morrendo aqui, não quero atender ele aqui. Eu não quero atender meu pai, ó. Ele tá morrendo aqui, eu preciso de socorro, não quero atender ele. Ele aqui na rua.
desespero, ó. Olha o desespero. Digo, pelo amor de Deus, pro cara abrir a porta e o pai tava morrendo ali. A gente tava com oxigênio e eles falaram que tinha que ter, mas a gente falou que tá com oxigênio, só ajudem ele, só abre a porta pra tentar fazer alguma coisa. Mas ninguém quis fazer nada. Foi negligência médica, eu pedi ajuda de médicos, de enfermeiros, ninguém quis ajudar. Meu pai. O Neto deve saber onde foi, que hospital foi, porque ele está ao vivo, direto em Manaus, o desespero da família. O rapaz pedindo pelo pai, que estava morrendo sufocado, e eles não abriram a porta do hospital dizendo que não tinha oxigênio, que não tinha como atender. E o pai acho que morreu sufocado ali na porta do hospital. Ô Neto, que caso é esse? Onde foi? Pode falar com tranquilidade. Eu vou chamar o Neto primeiro para saber se tem aquele retardo. Já me avisem se tem o retardo. Tem o problema do som chegar atrasado lá ou não? Ou já está legal, perfeito e tudo certinho? Bom, eu vou chamar o Neto para dizer onde aconteceu isso aí e é um caso de morte dentre tantas tragédias que ele tem observado em Manaus, essa é uma delas. A família pedindo desesperadamente para atender o pai, porque não tinha ar, e o pai morreu sufocado ali mesmo. Pois não, o Neto Cavalcante, que fez um trabalho excepcional em que pese a tragédia que nós vivemos em Manaus no sábado, ele, Oresta, a nossa equipe aí de Manaus, que está vivendo de perto um pesadelo a céu aberto e acordado. Pois não, Neto, direto de Manaus. Pois não, você pode falar, quando você falar eu paro de falar aqui, porque tem um ligeiro retardo de som. Onde é que foi isso? Pode começar a falar sobre esse caso aí, ô Neto. Tá certo. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. O relato é esse mesmo, Datena. Infelizmente, o pai desse garoto que clamava por atendimento na unidade de pronto atendimento Campos Salles, que fica na zona oeste de Manaus, ele veio a falecer após ter sido o socorro omitido, né, pelos profissionais de saúde que não tinham mais condições de atender esse senhor que chegou numa ambulância, né, depois de estar passando mal ali com falta de ar, não conseguiu entrar na unidade de saúde e veio a óbito ali mesmo. Mais uma cena lamentável no meio de tantas que a gente tem acompanhado durante esses últimos dias aqui em Manaus, Datena. Olha, imagine você, se coloque, para você sentir a dor de alguém, você tem que estar no lugar dessa pessoa. Se coloque no lugar desse rapaz e dessa família, cujo pai está em uma maca, parece que levado pelo SAMU, ele está na porta do hospital. O hospital está de porta fechada. Ninguém abre a porta porque diz, não tem mais oxigênio aqui, mas ele diz, pelo menos olhem meu pai, tentem ajudar o meu pai. Aí os caras respondem, não tem oxigênio aqui. E ele falando, pelo amor de Deus, meu pai está morrendo, meu pai... Já pensou você vendo o seu pai morrendo sufocado ali na sua frente, sem ser atendido? Eu não sei até que ponto eles podiam abrir a porta e colocar o cidadão lá dentro e atender o cidadão, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa pelo cidadão. É que o cara recebe uma ordem, ele cumpre a regra. Não deixa mais ninguém entrar porque acabou o oxigênio. Mas toda regra tem uma exceção, né? Que pelo menos deixasse o rapaz entrar e tentasse alguma solução. Mesmo que não houvesse a solução, ela pode ser encontrada mais facilmente dentro do hospital do que fora. Fora, a chance dele é zero. Se dentro do hospital a chance dele sem oxigênio é 2%, 3%, é melhor do que zero. Porque ele fora do hospital iria morrer mesmo. Então, podia ter tido pelo menos uma maleabilidade. É difícil também ficar julgando a distância, mas eu entendo assim. Pelo menos abre a porta, deixa o rapaz entrar e tenta ajudar. Se não consegue, pelo menos tentou ajudar. Ali não, porque ali fora do hospital, quem é que vai ajudar? Não tem oxigênio, não tem profissional médico que pode tentar uma reanimação, ou sei lá o que a pessoa pode fazer ali. Talvez ele tenha entrado em parada cardiorrespiratória porque faltou oxigênio, mas talvez, se reanimado, ele tivesse mais uma chance de poder continuar vivendo. É que fora da porta do hospital, a chance é zero. Dentro da porta do hospital, que seja de 1%, 2%, matematicamente é maior. E esse caso, Neto, já deve estar sendo investigado pelas autoridades de Manaus, né, com omissão de socorro. Deve estar sendo investigado, em que pese a ordem ser clara, porque realmente a situação é terrível, mas esse caso deve estar sendo analisado aí ou não, Neto?
Com certeza, Datena, o rapaz que clama por socorro na frente da unidade de pronto atendimento aqui em Manaus, ele se sente como se fosse o pai vítima de assassinato por conta dessa omissão. E ele já falou, a gente já procurou esse garoto, se conseguir ainda hoje, a gente traz o relato dele mais forte ainda, conversou com a nossa equipe sobre o que aconteceu, mas para ele o pai foi assassinado por conta dessa omissão na frente de uma unidade de pronto atendimento aqui de Manaus, Datena. Você sabe que só de ver isso me deu falta de ar. No sábado, quando você foi entrevistar as pessoas, cada uma com a sua história, atrás de cada cilindro daquele havia uma história. O caso dos dois meninos, né? Que um até saiu correndo porque teve uma lista de chamada. Estou morando na rua aqui. Ô, Débora, você pediu para separar pelo menos um quadro daquelas histórias? Tem aí? Olha, as histórias que nós temos aqui são terríveis. Elas estão separadas, as histórias, de gente que primeiro precisa pegar o cilindro para depois encher o cilindro de oxigênio. Teve uma senhora que disse que foi numa igreja, deram um cilindro para ela. Quando ela chegou ali, o cilindro não servia, não prestava para encher de oxigênio. E são pessoas que, em sua maioria, têm doentes crônicos em casa. Porque essa doença, ela mata de falta de ar quem tem Covid, mas mata de falta de ar quem tem outras enfermidades sérias e que há mais de 2, 3 anos dependem de oxigênio em casa. Ela colapsa o sistema. Tem vários casos aí que são contados pelo nosso neto direto lá de Manaus. O neto está puxando alguém e depois pergunta para ele quem é que está puxando para falar ali. Pergunta para ele. Mas vamos soltar um dos casos que o neto entrevistou, daquele sufoco das pessoas correndo atrás na fila do oxigênio. Na fila do oxigênio em Manaus, uma história atrás da outra. O Neto Cavalcante contou para você. E depois pergunta para quem é que o Neto está querendo puxar para falar, porque parece que é coisa importante. Vamos ver na fila do oxigênio em Manaus. Desde terça-feira, eu estou solicitando o oxigênio da minha avó, que sobrevive há 2 anos. Oxigênio. Sabe o que eles me disseram? Se ela parar, chama o SAMU. Se ela parar, reanima. Foi isso que eles me disseram. Os meus sogros estão na UTI desde segunda-feira. Uma aguardando leito e o outro na UTI precisando de oxigênio. Sabe o que é isso? Humilhação. É humilhante. Eu tô aqui desde 7 da manhã tentando conseguir um oxigênio para minha avó, que tá zerada de oxigênio, sabe? 86 anos, tendo que enfrentar-se de descaso, de desrespeito. A gente tá aqui queimado do sol. Isso é humilhante. Eu tô aqui esgotada. Psicologicamente, fisicamente, que o meu avô não merece isso. O meu avô foi vítima, morreu por conta do Covid. Você imagina isso? E é isso que está acontecendo. Ontem, enquanto eu aguardava informações do meu sogro, um senhor de 90 anos suplicando socorro no 28 e disseram, não posso fazer nada. E fecharam as portas para um senhor de 90 anos. Eu estou aqui desde a manhã. Foi uma lista, colocaram meu nome na lista, não tem previsão do que hora vai ser o meu. E aí agora vieram me dizer que não vão aceitar esse. Se eu já consegui dinheiro emprestado para me comprar e não teve esse aqui. E agora eu estou preocupada porque onde eu vou arranjar outro? Se eu conseguir só esse aqui. Para quem você está tentando conseguir? O meu cunhado. O meu cuidado, ele pode vir, e veio a minha sobrinha e meu sobrinho atrás. Aí me disseram que essa empresa estava aceitando, mas agora veio me dizer, desde o de manhã, eu estou desde cedo, que não aceita isso. Gente, eu só tenho dinheiro para comprar o produto, não o aparelho, eu emprestei. Estou aqui muito cansada. Desde manhã eu estou com problema, marquei até exame com o médico do coração, mas é só eu. A minha mãe tem 77, esse 21. Quem que vai? Só nós. E caro. Antes eu ouvi falar que era 200 e pouco, aqui está 600. A situação é que meu pai, ele está com problema, né? Dessa doença maldita. Ele foi acometido dessa doença e ele está precisando muito de oxigênio. Estou na luta, porque a qualquer momento ele pode ficar sem o oxigênio e ter que Deus livre uma parada cardíaca. Agora há pouco, depois desse sufoco, desse desespero, aconteceu esse caso lá em Manaus. Na frente do hospital, o neto me confirmou,
o rapaz chegou com o pai em cima de uma maca. E ele dizendo, meu pai está morrendo sufocado. Meu pai vai morrer aqui, abram a porta. É o que eu disse, fica difícil julgar a distância, porque não tem mesmo oxigênio dentro do hospital. Mas deixar o cara morrer ali na porta é correto? É uma pergunta que eu faço. Porque dentro do hospital a chance é, sei lá, 0,2, 0,3, mas é melhor que 0. Deixar o cara morrer ali fora do hospital. Pode ser caracterizado como missão de socorro mesmo. Em que pese a situação ser difícil. É o que o menino está pedindo. Põe desde o começo o vídeo do menino. Pelo amor de Deus, abra a porta. Tentem ajudar meu pai. Imagine você nessa situação. Roda de novo que a cena é terrível. Deixa eu ver. Eu não quero atender meu pai, ó. Ele tá morrendo aqui, eu missão de socorro, não quero atender ele. Ele aqui na rua. Moral da história. Não é brincadeira você ficar... eu estava comentando com um amigo agora há pouco, você comentar um jornal de 3h30 ao vivo e ficar dando opinião, porque eu não estou lá em Manaus. Eu sei que a situação lá é terrível, não tem oxigênio lá dentro. Não tem oxigênio nos hospitais. Então o cara recebe uma ordem. Não deixa ninguém entrar aqui porque não tem oxigênio. Aí o cara não abre a porta mesmo. Se é por outro motivo também, se o cara está tendo um infarto, acho que o cara não abre a porta. Então a chance maior é da pessoa ser salva dentro do hospital, onde pelo menos poder-se-ia tentar fazer uma coisa. E a família viu o pai morrer ali na maca do hospital. Isso não dá para eu julgar à distância, mas dá para ter uma percepção. Quem tem que julgar isso é caso de polícia, se foi omissão de socorro ou não, em que pese eu reconhecer a situação caótica que nós temos em Manaus. Eu não tenho dúvida disso. Você não tenha a mínima dúvida disso. Agora, não tenha dúvida também que politizaram essa doença, que transformaram a vacina em palco de campanha, transformaram, de repente, eleições em palco para as eleições de 2022. Quer dizer, meter o pau no presidente da República, que é mesmo negacionista, que não usa máscara, que sai no meio da rua e tal. Isso aí não é inegável. Mas muito político que meteu o pau nele fez igualzinho nas eleições para eleger os seus prefeitos em todos os estados do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, avisaram o nosso governador, 3 semanas antes do segundo turno das eleições, que se não tomassem providência de alguma restrição antes das eleições, a conta chegaria agora e vai chegar mesmo. Aliás, já chegou, né, André Aguiar? A gente bateu o teto aí de pessoas infectadas e mortas em São Paulo. A gente rompeu o teto mais do que na primeira onda da pandemia, não foi, André Aguiar? Eu estou enganado? Não, você está certíssimo, Datena. Hoje é segunda-feira, aquela subnotificação, mas no final de semana e sexta, domingo, mais de 200, 300 mortos em São Paulo. Mas esse é o pior momento da pandemia, desde o início da pandemia. Resultado das eleições, as nossas eleições de agora, para eleger o Bruno Covas aqui, ou o prefeito não sei aonde, os prefeitos do Brasil inteiro, as nossas eleições de agora estão para a pandemia como esteve o carnaval para a primeira onda da Covid, onde havia Covid já nos países asiáticos, onde começou a epidemia, depois centralizada nos países europeus, foi para os Estados Unidos e pegou todos os continentes virando uma pandemia. E aqui a gente fazendo o carnaval com 55 milhões de pessoas na rua, em Salvador não sei quantos milhões, no Rio de Janeiro não sei quantos milhões, e aí o Brasil passou a ser o segundo país em número de mortos e contaminados. Hoje é o segundo país em número de mortos e contaminados é o terceiro, continua mantendo a terceira posição, só perdendo para os Estados Unidos. A nossa eleição, as nossas eleições aqui no resto do Brasil, a nossa zona eleitoral foi o correspondente à primeira onda do vírus que nós fizemos no Carnaval. Só que apareceu uma nova cepa, ou estão aparecendo novas cepas, são novos vírus que variam do vírus original, que são muito mais, vamos dizer assim, usando uma redundância, né? Virulentos. Eles se espalham com mais rapidez e matam mais.
O bicho vai mudando e mata mais. Independente se há contato com outro país ou não, ele está se desenvolvendo enquanto não se vacina ninguém, ele está se desenvolvendo e mudando para se adaptar, para sobreviver, e com isso ele vai matando mais gente. E aqui a gente fez eleições, aqui a gente fez uma série de coisas. Sobre isso, você vai ver o Ciro Gomes falando, mas ele dá tiro em todo mundo. Ele mete o pau no Bolsonaro, mete o pau no Dória, mete o pau no Pazuello, e ele não guarda a língua dentro da boca, não. Agora, essa cena do rapaz morrendo na porta do hospital de Manaus, deixa eu ver aí. E o Neto vai entrar daqui a pouco para me dizer como é que está sendo seguido isso pela polícia, autoridades de Manaus, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas você vai ver, deixa eu só dar um recado, que eu vou botar o Ciro para falar aí. Aí você vai ver o que é meter o pau. Olha, você está cuidando da sua saúde? A Nato Up trouxe o cloreto de magnésio com sucupira. Estudos comprovam que quando o sistema imunológico não está sendo capaz de combater os agentes infecciosos, como vírus e bactérias, a pessoa fica doente com mais frequência. O cloreto de magnésio é um poderoso anti-inflamatório natural que alivia as dores do corpo, fortalece o sistema imunológico e previne contra gripes e resfriados, coriza e infecções respiratórias. Controla estresse, ansiedade, estimula a memória, também auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, previne risco de diabetes tipo 2, infarto, normaliza os níveis de colesterol, ajuda a regular a pressão arterial, previne a artrite, a osteoporose e a hérnia de disco. Fortaleça então a sua imunidade. Ligue agora para 0800 203 1025, que tem uma promoção imperdível para as primeiras 100 pessoas. Peça hoje e começa a pagar só daqui a 30 dias. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão ou no boleto e o frete é de graça para todo o Brasil. E para você que é aposentado, pensionista ou funcionário público, tem uma condição especial. Está esperando o quê? Liga 0800 203 1025. Nato Up. Sua saúde lá em cima. Olha, sobre essa polêmica de vacina, essa polêmica de se confundir política com pandemia, eu fui entrevistar um dos caras que esse não guarda a língua na boca mesmo. Ele solta porrada e é para todo lado, é generalizada. O Ciro, o que ele pensa, ele fala. E ele é um cara que é professor, doutor em ciências políticas, em direito, e ele não fala por falar. A maioria das coisas que ele fala, ele vai com conhecimento de causa e manda lenha. Então, você quer ouvir? Quer ouvir? Ô, Latino, então por que você não bota o pessoal para ouvir, Latino? Põe o pessoal para ouvir, Latino. O que o senhor achou desse lançamento aí da campanha de vacinação e já a primeira vacinação pregando discórdia entre o governo federal e o governo estadual aqui em São Paulo? Olha, eu estou feliz, estou aliviado pela vitória da ciência. Mas meu compromisso com a verdade, com a inteligência do povo brasileiro, não me permite ter euforia. E eu, pelo contrário, se você me permitir, já dizendo que estou alegre, estou feliz, estou comemorando também a vitória da ciência, a primeira brasileira vacinada, a gente tem que botar essa bola um pouquinho no chão, porque não é brincadeira a falta de responsabilidade do Bolsonaro, desse Pazuello, que é um canalha incompetente, os dois, na minha opinião, deveriam ser caçados e presos, se fosse um país sério, pelo genocídio que estão promovendo. E o Dória, fazendo uma mistificação de propaganda, de marketagem, em cima de um assunto tão grave. Por que a minha opinião é assim tão dura e aparentemente contraditória se estou me confessando feliz? É porque a gente precisa dizer ao povo brasileiro o que de fato está acontecendo no Brasil, se você me permitir. A Anvisa autorizou apenas 6 milhões de doses importadas da China. Não está autorizado mais do que 6 milhões de doses importadas da China e 2 milhões de doses que seriam importadas da Índia e que o Brasil ia mandar o avião e a Índia não tinha sido avisada, mandou desfazer a viagem do avião, para você ver o nível de canalice com que o Brasil tem sido governado, pelo Bolsonaro e pelos esses politiqueiros que fazem da tragédia da Covid, da economia brasileira, um palanque eterno, sem disciplina, sem respeito aos 210 mil mortos quase, que nós já temos macabramente contados no Brasil.
E sabe o que quer dizer, Datena? Essa vacina que está sendo distribuída apenas é uma questão de ordem pública. O grande estado de São Paulo vai receber 1.349.200 doses. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro vai receber 487.520 doses. Minas Gerais, 561 mil doses. O Amazonas, onde estão matando criança em UTI neonatal por falta de oxigênio, avisados 10 dias antes que isso acontecer, esses canalhas não tomaram nenhuma providência, vai receber 69.880 doses. Veja bem, 6 milhões de doses num país que tem 209 milhões de pessoas precisando ser vacinadas, é muito, mas não é nada para justificar essa farra irresponsável, marketológica, né, demagógica, enfim, a meu juízo, canalha dos políticos que estão dominando a cena no Brasil hoje. É importante? É. Vai começar com um critério, os profissionais de saúde. É muito importante porque são os profissionais que estão se arriscando na linha de frente. Depois, as pessoas que têm 75 anos ou mais. Aí, meu irmão, já acabaram as doses. Não é possível fazer carnaval com uma obrigação mínima, onde nós estamos partindo atrasado. Mais de 70 países já estão vacinando. Mais de 60 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo. E a diferença de tempo do Brasil, só para lhe dizer, vai representar mais algo ao redor de 50 mil mortes. Então, viva a ciência, viva a prevalência, não é, da vitória da inteligência contra o negacionismo e a responsabilidade. Mas peraí, né? Muita demagogia demais. Nós ficamos para trás na corrida com a vacina. Nós ficamos no último plano para a corrida da vacina. A gente não tem chance de conseguir vacina em lugar nenhum. Primeiro que não tem dinheiro. E segundo, os acordos que a gente tem são países com populações, as maiores populações do mundo, e que tem que ver o seu quintal primeiro. É até uma coisa lógica. Não é desumanidade, é uma coisa lógica. Você vai ver o seu cidadão primeiro. E aí como é que ficaria? Bom, quando eu chamo o Bolsonaro de canalha, incompetente, é basicamente porque eu tenho acompanhado de perto tudo o que tem acontecido. Vou fazer uma rápida linha do tempo. Em julho, portanto, 6 meses atrás, a Organização Mundial de Saúde ofereceu ao Brasil a oportunidade de integrar um consórcio em que a hierarquia da entrega das vacinas seria feita por proporção das populações globais, o que faria com que o Brasil ficasse no 5º lugar da fila. Bolsonaro recusou-se a fazer e todo mundo viu o Bolsonaro falando mal da vacina. Em outubro, a Pfizer, que é uma companhia privada, a Pfizer ofereceu ao Brasil uma oportunidade de entrar na fila, porque ela estava planejando a escala de produção dela. Então, ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil, 70 milhões de doses. Praticamente 1/3 da população brasileira estaria só com a vacina da Pfizer, possivelmente vacinada. Até hoje, o governo Bolsonaro não respondeu à Pfizer. E ainda em novembro, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, esse Palerma, que chama general da Ativa, inacreditável. Um general da Ativa virou um Palerma, assassino, esteve em Manaus 4 dias antes, tinha 12 dias de informação que o oxigênio ia acabar, não foi capaz de tomar uma providência. Eu estou completamente indignado e acho que só cadeia e impeachment para resolver o problema desses canalhas que ainda governam o Brasil. Isso dito, nós temos aí toda uma história de por que o Brasil foi para o fim da fila e aí vai continuar. Porque você lembrou de novo, o Brasil só tem autorização pela Anvisa ontem, e essa festança toda, para aplicar 6 milhões de doses importadas da China e 2 milhões de doses que estão autorizadas para importar da Índia, que se recusou a entregar. A Fiocruz não tem os insumos para produzir ainda. O Butantan já tem insumos e tem capacidade de oferecer mais 7 milhões de vacinas aqui até abril. Então, veja, não se justifica nessa falta de responsabilidade, essa festança, explorar a angústia, o medo, o sofrimento de uma nação que está vergada de joelhos, numa hora, inclusive, Datena, que aumenta os casos de Covid e acabou o socorro emergencial. Passa na cabeça de alguém, 62 milhões de brasileiros não tem mais o auxílio emergencial a partir de agora. Ou seja, a fome de verdade vai bater na porta. Eu não sei onde é que esses canalhas estão com a cabeça ou com o coração. É importante que a vacina seja segura e que tenha eficácia melhor que nada
que é o mínimo exigido pela Organização Mundial de Saúde, que é 50%. Poder-se-ia falar, olha, a gente tem a vacina que não é a mais eficiente, mas é a mais segura. O Dória não pode sentar em cima disso. Faz 100 anos que o Butantan produz vacina no Brasil, pouco importa se é Chico, Mané ou Rita, que governa o estado de São Paulo. Não é razoável essa manipulação de marketagem, de propaganda em cima do drama da população brasileira. Isso eu vou dizer com todos os S's e R's, porque o povo brasileiro não merece ser manipulado como tem feito de lado a lado pelo negacionismo ou pela manipulação com camiseta padronizada. Parece assim um negócio que não se dói com nada e de fato o isolamento social de São Paulo foi afastado por questões eleitorais. E aí no Butantan, como você disse, na hora de anunciar eventualmente uma polêmica sobre a nível de eficácia, mas ele não está na foto. Na hora de vacinar uma enfermeira precarizada, ele está na foto ele próprio fazendo discurso como se ele tivesse sido um dos grandes eleitores do Bolsonaro. No tempo de poder, seu sonho que o governo é idiota. Mas daqui a uma semana acabaram 6 milhões de doses. Compreende que eles estão plantando aqui 100 dias, 7 dias, que o Brasil tem capacidade de fazer 1 milhão de vacinações por dia. Daqui a uma semana acabaram as doses. Canalhas! O que estão fazendo é que 6 dias acabaram as vacinas para dar certo de vocês. E o nosso povo vai continuar morrendo. Isso é oferecido ao povo brasileiro. Que adianta você lançar uma campanha de uma vacina que você sabe que vai ter que fracionar esse embrióide para acabar agora e a vacina de ontem foi garantina para chegar aqui. De ontem para agora foi pensando bastante como responder com responsabilidade, com equilíbrio para o brasileiro. E o meu coração me manda dizer isso, eu comemoro a vitória da ciência. Se uma pessoa é vacinada, essa fica protegida, essa não vai morrer. Então, é uma vida que se salvou. Isso de fazer carnaval político, propaganda em cima de uma falta absoluta de estratégia, de planejamento, corolário, é uma palavra que se usa mais consumação de uma conduta canalha, negacionista, incompetente, desses políticos salafrários do governo do Brasil, Bolsonaro na frente, Pazuello, general da ativa. O exército brasileiro botar a mão na cabeça. O general Pazuello está desmoralizando o exército de Caxias. Não é mais possível uma pessoa já general e ser tão desajustada, incompetente, canalha, como esse Pazuello tem sido diante de uma guarda. Ele teve em Manaus, ele esteve em Manaus, recebeu auxílio 15 dias antes, teve em Manaus 3 dias antes do colapso. E ao invés de tratar do assunto, ele foi escrever cloroquina, porque o Bolsonaro obrigou o exército brasileiro, o general João Honrado, comandante, pois cumpriu uma ordem arbitrária, ilegal, canalha, e com fruta faturada 6 vezes o preço, tonelada de cloroquina. Esse Pazuello está deixando de pagar milhões de testes que podiam ter vivido em organizado de planejamento brasileiro, testes da Covid. Não é mais possível a gente aceitar por educação política que esse tipo de comportamento siga sendo tomado. Olha, o Ciro dele realmente, é que eu falei, guarda na mão, tiro para todo lado, e gostou. Houve aí, no shopping, o André Aguiar, no shopping, que hora foi isso, André Aguiar? Foi por volta da 1h da tarde, era uma hora de muito movimento aí no shopping Vila Lobos, apesar aí da pandemia. Eles invadiram esse shopping, roubaram a vara e aí houve essa incidência de um motor aliado, Atena. E a comunicação social da polícia fala sobre isso, liga para a comunicação social da polícia para falar sobre isso. Por gentileza, Rádio está no local, hein? O bandido foi morto no local, foi em frente ao parque Vila Lobos, outro, não sei, foi baleado, a prova aí, ele fugiu. E a Cara Ramil está ao vivo ali, a Cara Ramil ao vivo, pode tirar essa imagem da esquerda e põe a Cara Ramil aqui no canto esquerdo, latino melhor da TV, com a imagem ao vivo também do shopping, as duas imagens ao vivo. Cara Ramil, tiroteio aí num local em que passa muito carro e que tem muito pedestre, e que milagre que ninguém tenha sido atingido por bala perdida. Pois não, Cara Ramil. Exatamente, Datena, foi isso que nós comentamos
quando chegamos aqui. É um movimento de pedestres muito grande e também de carros, né? Tanto que a polícia teve que, olha só, fechar aqui o local, uma faixa só funcionando. Eu vou pedir para o João Eduardo Carvalho mostrar para você, Atena, olha só a marca do disparo na troca de tiros, né, dos policiais com os bandidos da Atena. Os policiais ficaram sabendo da ocorrência, do assalto, logo após os bandidos deixarem o local. Essa ocorrência, então, foi irradiada para o Copom da Atena e os policiais souberam das características dos carros em que os bandidos estavam. E aí eles encontraram esses carros aqui na Avenida General Queiroz, onde nós estamos, bem em frente ao Parque Vila Lobos da Atena, e eles conseguiram, então, interceptar os bandidos. Nesse carro que o João Eduardo está mostrando agora, da Atena, na parte de trás, no banco do passageiro, tem uma pistola calibre 380 e um colete balístico da Atena. Olha, obrigado, Carla Rabi. O capitão Aline está aqui. Eu só vou dar um recadinho em 1 minuto. Depois desse recado, em 1 minuto, a capitão Aline fala.